Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um podcast de inclusão, eis a questão. Eu sou Fernanda, tô vestida com uma. Hoje eu lembrei, eu vou falar. Eu tô vestida com uma blusa verde, tô com fone nos ouvidos pretos, uso um óculos rosa e roxo, tô sentado numa cadeira de rodas, tem uma mesa de madeira muito bonita aqui no meio. Tem uma convidada aqui na minha frente que vai se apresentar também. O meu amigo que entrevista comigo tá online, tá aqui na televisão no centro. Estamos aqui em mais um podcast, um assunto maravilhoso. Você seja muito bem-vindo, fica bem confortável aí, porque hoje a gente, mais uma vez, vamos falar de coisas boas para trazer o que é inclusão, desmistificar um monte de coisa que a gente já vai desmistificando ao longo do tempo. Obrigado por você estar assistindo, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por acreditar no nosso trabalho. Então, vamos lá, vamos começar mais um podcast. Só aproveitando, clica lá, por favor, no, aí no se inscrever, dá um like no canal, aperta o sininho para dar uma força para nós e a gente poder propagar cada vez mais a inclusão. E para quem quiser a minha palestra sobre inclusão, é só ir lá no link da bio, que eu vou te ensinar como incluir a pessoa com deficiência, seja na sala de aula ou seja na empresa, porque o deficiente tem que estar onde ele quiser, tá bom? Eu agradeço pela força de todos vocês, dos patrocinadores e desses convidados maravilhosos que estão aqui, do pessoal que está no fundo aqui nos bastidores. Obrigado, Juninho, obrigado, Lali, por vocês estarem aqui, porque se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo. Bom, vou passar para o meu querido apresentador, que quebrou o pé na semana do Dia das Crianças e está fazendo online comigo, meu amigo Rafa. Rafa, é com você, meu amor. Oi, Fer, boa tarde a todos. A Fer, a Renata, que a gente vai entrevistar daqui a pouquinho. Eu queria agradecer a todos vocês, obrigado por mais um podcast. A gente está aqui fazendo com muito amor e carinho. E hoje, antes de apresentar a Rê, queria também falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né, Fer? Com certeza. Queria agradecer a Gadalf, a Cocan, o Espaço São Bento, Doutor Prajá, Interarte, Farmaera, Para o Ímpar, Lubrificantes Grossi, Well Informática, Clínicas Interviva, Igor Lorenzato Assessoria Esportiva, Sorveteria Elite e Serve Festa 100%. Nosso muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pessoal do Serve Festa, pelo apoio, por acreditar no nosso trabalho. E quem quiser comer uma comida boa, uma comidinha de boteco de barzinho, lá tem. Eu sou muito bem acolhida lá. Quem quiser me encontrar, é só passar de lá de final de semana que eu tô lá. Inclusive, semana passada eu estive lá com o pessoal. A galera é muito gente boa lá. Os preços são hiper acessíveis. E, cara, tem cerveja gelada, qualquer bebida gelada, tem espetinho, tem um monte de coisa boa. Aí tá todo mundo convidado porque lá é bom demais. Tá? Lá vai até a meia-noite, se não me engano, de final de semana. E de dia de semana vai até às 11. Tá? É muito bom. É muito Isso bom. aí. Se eu fui acolhido, com certeza vocês também vão ser. Tá bom? Obrigado, João. Um beijo, querido. Valeu pela força. Obrigado. Obrigado a todos e vamos começar, né, Fer? Vamos lá. Hoje nós temos um tema: tecnologia assistiva. Vocês já ouviram falar sobre isso? Certamente alguém já desfrutou de alguma coisa, de algum adereço, só que não sabia exatamente o que seria isso. E hoje a gente vai dar toda a definição, até né? você tá usando uma, né? Exatamente. Olha, por isso que eu falei, muitas vezes a gente está usando e não sabemos que é exatamente esse termo, né? E aí a gente tem aqui
uma pessoa maravilhosa que eu acabei de conhecer, super risonha, muito simpática, e eu acredito que todos vão gostar também, que é a Renata Esbrógio. Ela vai falar um pouquinho sobre esse termo. Eu fui buscar, Fer, para saber alguma coisa, para não chegar assim de mãos abanando, né? Lógico, com certeza. Aí eu anotei aqui algumas coisinhas que fala assim, né, que o termo utilizado para indicar recursos e serviços voltados às pessoas com deficiência, que vai visar proporcionar a elas autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, esse é o termo de tecnologia assistiva, que a gente vai saber um pouco mais sobre isso com a nossa querida entrevistada. Você viu, né? Olha, adorei. Com a nossa querida Renata Esbrógio. Boa tarde, Rê. Fala aí com a gente. Boa tarde, gente. Se apresenta, Rê. Primeiro tem que agradecer, né, essa acolhida do Rafa, o convite da Fer para estar aqui, que na verdade não é nem um convite, né, Fer? A nossa parceria desde o nascimento, na verdade, né? Vi a Fer nascer, crescemos juntas, então a gente tem essa liberdade, né, para não ter que fazer convite, é impositivo. Vem que eu te quero aqui. Então, é mais ou menos isso. Também a acolhida do pessoal do estúdio aqui, uma delícia, muito bom estar com vocês, muito bom falar de uma temática que eu adoro muito, que eu pesquiso e que eu uso em sala de aula, porque eu sou professora, formadora de educadores. Fala da tua qualificação, é legal você falar sobre a sua qualificação. Um pouquinho. Eu vou resumir, tá? Senão vai ficar um podcast só de coisas que eu já fiz, mas eu sou designer gráfico, digital, educacional, sou professora do ensino superior, sou pesquisadora na área de mídias e infância. Então, a minha prática, ela perpassa aí por muitas profissões, muitos fazeres, que no final das contas acabam se complementando dentro da sala de aula com os meus alunos, da publicidade, do jornalismo, do design gráfico, da produção audiovisual e também da pedagogia. Gente, essa mulher, ela tem um HD, eu queria deletar do HD dela. Ela nem sabe o quanto que eu admiro ela. A gente é irmã, a gente é meio que tudo. A gente já brigou, já associou, já voltou, e é irmã, assim mesmo. A gente é tudo isso, graças a Deus. Nós temos que ir com calma aí, porque o HD uma hora pode falhar, entendeu? Por isso eu trouxe a minha colinha aqui, ó, para eu não esquecer tudo que eu tenho que falar, porque são 11 categorias de tecnologias assistivas. Eu falei, meu Deus, e se eu esqueço de falar alguma aqui? Então, eu tô com a minha colinha junto, porque o HD, às vezes, dá uma pane, um bug. Mas aí a gente reseta e começa de novo. Mas a sintonia está toda perfeita, porque as duas estão com o mesmo tom de camiseta. Verdade. As duas de verde, né? Não combinamos. É bom deixar isso bem claro. Não foi combinado. Não foi. Achei que fosse o uniforme do podcast. Não, a gente teria te avisado antes. Com certeza, até a caneca é verde, tá combinando aqui, mas não é assim. Fala pra gente, o que é a tecnologia assistiva? Bom, o conceito quer começar? O conceito base, o Rafa falou exatamente. A gente segue aqui no Brasil uma conceituação que é justamente isso, né? A tecnologia assistiva aqui no Brasil é considerada uma área do conhecimento de característica interdisciplinar. Então, não é um profissional ou não é uma área única, né? Tem muitas coisas envolvidas para conseguir desenvolver uma tecnologia assistiva. E a tecnologia assistiva, ela é um conjunto. Ela não é algo que a gente pode pegar. Não é algo só palpável. Ela pode ser uma metodologia de ensino para incluir o aluno, ela pode ser um recurso didático para incluir esse aluno com deficiência. Mas, no geral, todos esses recursos, essas metodologias, essas ideias, essas técnicas ou
esses materiais, eles são sempre voltados, destinados, pensados para trazer acessibilidade para a pessoa com deficiência, para o PCD. Mas é só pessoa com deficiência? Não. É isso que eu ia falar. Não é. Às vezes, a ideia inicial que a gente tem é isso, mas não é. Vou dar um exemplo simples. Eu sou canhota. Não é considerada uma deficiência, até porque realmente não é. Mas o fato de ser canhota numa sociedade onde tudo é feito para o destro, algumas tecnologias são fundamentais. Existe tesoura para canhoto, existe faca para canhoto, existe caderno para canhoto, existe lápis, caneta para canhoto. Eu tenho todos esses recursos. Abridor de lata para canhoto. Fer, você tem noção do que foi a minha vida de pré-adolescente, adolescente, início da vida adulta para abrir uma lata de leite condensado? É terrível. É terrível. Hoje em dia, as embalagens estão super tecnológicas, a gente abre uma embalagem facilmente. Antes não tinha isso. Não. Né? Eu, para conseguir cortar um bife bem cortado, complicado. O corte das facas é feito para os destros, gente. É verdade. Você corta e tira a lâmina para a direita para não colocar no seu corpo. Eu sou canhota, eu tenho que cortar com a lâmina voltada para mim. E é perigoso. Você já cortou a minha mãe já se cortou seriamente tentando abrir uma embalagem de detergente. A ponta da faca foi para a veia que fica bem aqui no cotovelo. Ai, caramba, que dor. Que ela é canhota também. Então, somos canhoteiros, né? Os canhoteiros, né? Então, nós temos categorias de tecnologias assistivas que vão atender a esse público também. Inclusive, no Brasil, já teve uma loja exclusiva, esses produtos que eu tenho em casa específicos, eles eram dessa loja. E, infelizmente, acho que por falta de público ou até de conhecimento, essa loja fechou. Né? De Exatamente. Conhecimento das pessoas, né? E até porque a pessoa que é canhota, às vezes ela acaba se adaptando de uma forma diferente no seu dia a dia, assim como a pessoa com deficiência, às vezes ela usa outros recursos para conseguir tentar se incluir de alguma forma, a né? gente sempre tem que se adaptar, porque o mundo não é adaptado para nós. Exatamente. Com certeza, na minha infância, minha professora devia achar que eu era uma pessoa com algum problema de coordenação motora, porque eu sempre cortei papel torto. Mas não era. A tesoura não era feita para mim, era feita para as crianças que cortavam com a mão direita. Eu sempre tive dificuldade de cortar também. Então. E existe tesoura com alça para as pessoas que têm problema de pinça, dificuldade. Existem também as tesouras para os PCDs, né? Não só para o canhoto, que aí o corte é para o outro lado, para o lado contrário. Então, a resposta é essa. Não, as TAs, como a gente chama de TA, né? As TAs, elas são feitas para ajudar na inclusão de qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade, em alguma habilidade. Posso dar um exemplo simples aqui? Claro. O nosso óculos. O óculos é uma tecnologia assistiva. Com certeza. Então, tudo que é para melhorar a qualidade de vida de uma pessoa, seja com deficiência ou não, é uma tecnologia Exatamente. assistiva. A minha cadeira de rodas é uma tecnologia assistiva. Isso mesmo. O microfone, para a gente falar melhor, por enquanto, também é uma tecnologia assistiva. O celular, para mim, pessoal, eu faço quase tudo aqui, pro celular. O celular, para mim, é uma tecnologia assistiva. A maioria das tecnologias que foram desenvolvidas fora do celular para as pessoas PCDs hoje estão dentro do celular. Sim. Então, a possibilidade de você fazer o celular ler tudo para você, aumentar o tamanho da letra, o quanto você precisar. E não é só para as pessoas PCD, as pessoas mais velhas, mais com idosas, mais dificuldade na visão, né? Com a baixa visão, podem aumentar o tamanho da letra.
E é importante tudo isso. E você falou que tem as 11 categorias. Vamos falar um Isto. pouquinho sobre elas. Então, as TAs, elas são divididas nessas 11 categorias. É óbvio que essas são as principais. Pode acontecer de no futuro surgirem outras, Com certeza, né, porque as coisas que são mudam, as necessárias. tecnologias vão mudando, né? Exatamente. Não Então, tem como. assim, ó, a número 1 são as TAs para auxílio na vida diária, que inclui, inclusive, essas TAs que a gente estava falando, a tesoura com a alça. Aham. Existem suportes, por exemplo, para segurar um pão, para a pessoa poder cortar o pão. A pessoa que não tem um braço, como é que ela segura um pão para cortar o pão? É verdade. A gente Verdade. não pensa nessas coisas que são muito simples. Não tinha pensado nisso. A gente Existe um apoiador, você põe o pão de forma, é um suporte, ele é pesadinho, e aí a pessoa tem um braço só, ela vai lá e ela consegue cortar o pão para comer perfeitamente. Porque se ela for tentar cortar esse pão sem um suporte, o pão vai para frente, vai para trás, ela vai suicidar aquele pão, jogo. mas não vai conseguir cortar. Então esses Ele vai cortar tudo menos o pão. menos o pão, exatamente. Então, suporte para segurar o livro aberto, para a pessoa poder ler. Tem muitos recursos, Que é massa, muito cara. legal. São TAs simples. Você olha e fala, não, isso não é tecnologia. Inclusive, é importante a gente pontuar e observar isso. Entender o que é tecnologia é importante para a gente entender o que é uma tecnologia assistiva, tá? Então, muitas pessoas, é o que eu falei, muita gente pensa que tecnologia é o que a gente pode segurar. E não é. Hoje em dia nós já temos pesquisadores, temos estudiosos que veem como tecnologia tudo aquilo que o homem já criou. A tecnologia é algo que vem da ideia, de uma novidade. Ou seja, o carro seria uma tecnologia. É uma tecnologia. Aham. Se a gente for pensar nisso, esses mesmos pesquisadores falam, olha, as pinturas rupestres, nós estamos falando de homem das cavernas. Lá não. As pinturas rupestres podem ser consideradas uma tecnologia. Por quê? Porque o homem das cavernas teve que extrair tinta de uma planta, Perfeito. teve que pegar um carvão e transformar isso num lápis, Perfeito. num pincel. Então, quando a gente altera a natureza das coisas e desenvolve algo novo, a gente está desenvolvendo tecnologia. Ai, que legal. A gente tem, então, nunca fizemos educação sem tecnologia. A gente sempre sentou nas carteiras, nas cadeiras, ou no chão, no piso, no azulejo. É tecnologia. O giz. A lousa, A o quadro lousa, verde, agora o quadro quadro branco, agora as lousas digitais. Tudo é tecnologia. A gente não vai para a escola sem roupa. Roupa é tecnologia. Os tecidos que a gente usa hoje para não amarrotar. Né? Legal, Uma porção olha. de coisas que a gente não para para Olha, pensar nem que é eu tecnologia. sabia de tudo isso, gente. Que bacana. Né? Que bacana. Então, Antitranspirante. Antitranspirante, exatamente. Tudo isso é tecnologia. Se a gente colocar dentro dessa linha de pensamento que esses pesquisadores têm hoje, tudo que a gente desenvolveu, inclusive a literatura, a ideia, os seus livros, eles não são só tecnologia porque eles foram impressos. Eles são tecnologias porque tem as tuas ideias ali. As suas ideias são tecnologia. Nossa. O Que seu legal. pensamento, você criou algo. Que legal. Você desenvolveu Que algo. legal. Então fica claro, tecnologia não é só esse negócio de informática. O celular, que o tem Wi-Fi ou o Google, todo ou mundo Google, pensa lá no Google. Não. Tecnologia, né? Em 3D e não sei o que, e faz aquele negócio automático, não. Todo mundo fala assim, mas eu não gosto de tecnologia. Então não gosta de usar roupa, não gosta de usar tênis, não gosta da máquina de lavar louça, nem do micro-ondas. Verdade. Devolve tudo para a loja, fica sem. Volta Não é? pro- Nós não vivemos mais sem essas tecnologias, né? E como essa tecnologia nos ajuda muito, como fez avançar. Em especial, os PCDs, eu costumo dizer o seguinte, a tecnologia para uma pessoa padrão,
ela é um auxílio enorme. No nosso dia a dia hoje, não dá para dizer que a gente vai ficar sem. Agora, para uma pessoa com deficiência, a TA, ela é fundamental. Não só para a acessibilidade, para o acesso, para a inclusão, mas para a qualidade de vida no geral. Não dá para dizer que não. Eu vou viver sem. Não. Você vai dizer que vai viver sem sua cadeira de rodas? Não. Não tem como, a sua mobilidade está ali nela. A minha cadeira de rodas não é uma Né? tecnologia, com certeza. Ainda existem barreiras? Sim. Ela resolve todos os problemas? Não. Não. Mas a gente não pode dizer, olha, como ela não resolve todos os problemas, eu não vou usar mais. Então, a gente precisa entender algumas circunstâncias, não só das tecnologias assistivas, das tecnologias como um todo. Além delas fazerem parte da nossa cultura digital, hoje em dia elas são fundamentais para estudar, para trabalhar, para o nosso lazer, né? A gente precisa lutar, brigar para ter acesso a essas tecnologias, em especial as educacionais e as TAs. Eu não sei se você observou, mas eu fui lá no shopping outro dia, no shopping lá no Iguatemi, fora da cidade. Você viu que tem a tecnologia pro surdo e pro cego agora, para ele poder assistir o cinema? Faz muito tempo que eu não vou lá, não Você vi ainda. Pessoal, observa, lá no shopping Iguatemi, né? Tem a cadeira pro surdo e pro cego. Que já legal, pra- não Aham. sabia disso, Pois não. é. Não sabia Olha disso. como é que a gente tá avançando. E já tem, aqui em Rio Preto, em especial, tem debates já na Câmara para tornar padrão aquelas sessões para autistas, né? Para as crianças autistas poderem ir pelo menos 1, 2 vezes por mês no cinema. Existe aí uma luta para tentar trazer essa E aí, acessibilidade. como é que ia trabalhar com as crianças, a tecnologia assistiva com os autistas? Você Com os sabe? autistas, nós temos basicamente jogos que ajudam no desenvolvimento da alfabetização deles, Aham. na questão motora. Então, para os autistas em especial, a gente tem recursos educacionais que vão ajudar não só os professores, mas os pais, a família, né? A família também perfeito. pode usar esses recursos. Então, nós temos essas tecnologias. Existem outras tecnologias mais simples, que são, por exemplo, os cordões para a família poder passear no shopping com a criança e, se ela correr, ela não se perder. Né? Então, nós temos já esses E a do recursos. cinema, como é que funciona? O cinema para A do, autistas, sabe como é que a funciona do, mais a ou do menos? cinema, eles utilizam a sessão num volume mais baixo, Porque tudo é muito porque eles aguçado. têm sensibilidade aos sons, né, ao barulho. Então, a sessão de cinema para os autistas, ela é adaptada. Geralmente Que não é bacana. tudo escuro, que é para não trazer o medo. Então, tem toda uma adaptação da sala de cinema para essas crianças. Que legal, não sabia disso, cara. Aqui em Rio Preto já teve algumas sessões específicas para as crianças bacana. autistas e rola aí uma discussão para tornar isso permanente, para a gente ter pelo menos, né, uma sessão exclusiva por semana ali, o pessoal que é da causa está correndo atrás para tentar que legal, adaptar não sabia disso, eu isso. gostei. É muito interessante porque você vê, o cinema é um entretenimento, mas ele é, de alguma forma, um espaço de aprendizagem para criança autista também, de socialização, né? Eles não podem ficar à parte dessa experiência, eles não podem crescer sem nunca ter ido Com certeza. no cinema. Né? Senão você tá Porque o excluindo. volume é muito alto. Para mim já é irritante, e aí você fica imaginando. Não, eu levo muito susto. Eu Porque não- tenho eu não sensibilidade gosto. de estilo grande, eu levo muito susto. com Eu não radiação. gosto, eu tenho sensibilidade aos sons também. Eu não gosto de nada em volume alto. Então, o cinema é uma coisa que me incomoda. Aí eu fico imaginando uma criança autista que tem essa hipersensibilidade, como deve ser ruim. Então, a adaptação, nós podemos dizer que a adaptação do cinema para a criança autista é uma tecnologia assistiva.
Com certeza. né? Estamos Oh. falando aí de ideias, né? Ah, diga. Vou levantar a mão. Levante o dedo. Ô, Rê, você falando tudo isso, eu fiquei pensando, será que alguns lugares nós vimos, até a Fer comentou a questão do shopping, é um shopping elitizado, você paga para estacionar, então você Correto. tem um nicho de pessoas que eu quero ter ali naquele ambiente. Então, Sim. com base nessa situação totalmente diferenciada, será que a gente tem, vamos pensar assim, na nossa cidade, estado e Brasil, nós temos um preparo para as pessoas que caibam a tecnologia assistiva? É uma pergunta, assim, Olha, né? Capciosa, vamos dizer assim. Olha, esse aqui chama de boudoir. É, tá vendo? Meu Deus, vou ser Porque- processada depois dessa resposta. Porque se a gente pensar um pouquinho sobre todo esse lance das tecnologias, até hoje, se você quiser abrir um estabelecimento comercial, você tem todas umas normas para serem seguidas, tanto a rampa de acesso para o teu comércio, para Mas isso e para que, vamos aquilo. deixar claro, né? isso não é no Brasil inteiro, tá? Essa lei aqui em Rio Preto é recente, mas não é toda cidade que tem lei de acessibilidade como nós temos aqui. Ah, é? Então, não é no Brasil todo que nós vamos ter isso. Então você já acaba meio que excluindo também, né? Porque as leis municipais, Aham. elas são Independentes independentes ali, da- né? aham. Então, o grau de acessibilidade que você vai exigir de um comércio vai depender ali da lei municipal, Aham. né? Mas se a gente for tentar ampliar, vamos pensar essa questão da pergunta do Rafa por um ponto de vista, vamos dizer, mais social, mais amplo quanto possível, a gente tem que lembrar, sempre lembrar, a tecnologia ela não faz nada sozinha, Uhum. tá? Perfeito. Quem vai gerir as tecnologias são os seres humanos. Com certeza. Então, por detrás de uma boa tecnologia, teve A ideia do ser um humano, humano que fez, que desenvolveu. Perfeito. Ela precisa ser divulgada, difundida, ela precisa gerar esse acesso. A pessoa com deficiência ela tem que ter acesso a essa TA, as pessoas têm que ter acesso às tecnologias, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, o acesso não garante o bom funcionamento dessa tecnologia. Existe a necessidade da educação para o uso das tecnologias. Já E que aí, você falou nessa questão da educação, as escolas, a gente vê muitas escolas preparadas com a questão da rampa, com essas acessibilidades, enfim, motoras físicas, visuais, não sei como se falaria, se seria dessa forma, mas será que hoje é um pontinho aí, né? Um ponto de interrogação no ar que a gente deixa aberto. Vamos pensar assim, será que as escolas estão preparadas, que nem a gente já comentou sobre o autismo, né? Quantas escolas aí, será que elas estão preparadas para receber uma pessoa com síndrome de Down, que ela possa usufruir das tecnologias assistivas? Será que o professor, o profissional está capacitado e as escolas proporcionam esses ensinamentos para que cada vez mais os funcionários possam agir e você deixar o seu filho ali naquele ambiente escolar seguro, que ele vai estar bem amparado? E outra, a família também tem que ter um ensinamento, um preparo para cuidar do seu filho em relação a isso também, não é verdade? São perguntas muito difíceis de responder, porque quando você fala em rampa de acesso, banheiro adaptado, isso são coisas que já são mais comuns para a gente. Sim. Mas não é só isso que a criança com deficiência vai precisar dentro da escola. E é justamente, eu acredito, dentro da sala de aula que é o loco mais difícil para a gente.
porque o professor ele não lida só com aquele aluno, não é um aluno só. São 30 alunos mais o aluno com deficiência ou os alunos com deficiência. Independente de ser uma escola privada ou pública, as dificuldades elas acontecem dentro da sala de aula. Os professores eles têm na formação inicial hoje um preparo que obviamente não é um preparo da prática dentro da sala de aula, as coisas são diferentes. Com certeza. Né? A ação, a atitude, o professor não pode sozinho querer cuidar de 30 alunos mais as crianças com deficiência. Isso não funciona. Em nenhum local do mundo isso funcionaria. Então, a gente ainda está longe de conseguir construir uma dinâmica de sala de aula que seja adequada para essas crianças, né? Porque a inclusão não é só colocar a criança lá dentro. Não, isso daí é integração. A gente já viu, né? Em todos os outros podcasts já foi comentado e avaliado sobre isso. Então, não é só isso. O professor tem que ter conhecimento das TAs que ele tem que pedir para conseguir gerir a educação, a aprendizagem com esse aluno, sejam jogos, sejam teclados diferenciados, seja que tenha processos de comunicação diferenciados. Então, ele tem que saber o que existe de TA e aprender a usar isso. Por isso que eu falo que ter a tecnologia não nos garante conseguir usar corretamente. Exatamente. Eu acho que a pergunta do Rafa é muito importante, porque aí você fala que a educação e o professor é um processo inacabado. Exatamente. Né? É um processo inacabado. Até porque essas tecnologias evoluem constantemente. A gente tem que estudar constantemente. Com certeza. Né? Tecnologias surgem todos os dias, outras deixam de existir. Às vezes você está usando uma tecnologia e tem que trocar por outra. Então, você tem que estar nesse processo de pesquisa continuamente. Né? Não dá para parar de estudar, em especial os professores. Mas essa dinâmica, esse conseguir atender essas crianças, se as escolas estão preparadas, o que a gente vê é que ainda não da maneira como nós gostaríamos que estivesse. Né? Algumas escolas mais, outras escolas menos, alguns professores mais, outros menos. A nossa questão da inclusão é conseguir trabalhar esses contextos individualmente de acordo com a necessidade que surge. Né? A gente nunca sabe quem é o aluno que vai chegar na sala de aula para a gente. Do que ele precisa. Do que ele precisa, exatamente. Eu tive um aluno no ensino superior, a gente está recebendo muitos alunos PCD. Né? Que bacana. E eu tive um aluno, ele fez 2 cursos de graduação. E a deficiência dele é que ele não tinha os 2 braços, ele teve uma má formação nos 2 braços. Ele é até famoso, é pagodeiro, toca instrumentos, mas a deficiência dele estava nos membros superiores. E a mãe dele desenvolveu uma carteira para que ele pudesse apoiar o caderno e escrever com os pés. Que legal, cara. Então, na sala de aula, que era dessa turma, tinha a carteirinha dele. Ele chegava e lá ele escrevia, anotava o que a gente falava. Na hora de fazer a prova, a gente punha o papel na carteirinha dele. Ele, com o pé lá, respondia a prova. Você tem o contato dele ainda? Você tem como se comunicar com ele? Tem as redes sociais dele. Cara, tem que trazer, porque é uma história de superação. Com certeza. Né? Ele fez 2 faculdades utilizando essa carteira como tecnologia assistiva. É a mãe dele, né? A mãe dele ia com ele para a faculdade todos os dias, né? E ela que desenvolveu e ficou lá, adaptou, né? Junto com a faculdade, conseguiram adaptar essa carteira para ele poder estudar. Né? Então, a gente tem essas histórias e cada aluno, veja, é uma necessidade diferente. Então, a gente nunca está pronto. Não. A gente nunca está pronto. É um processo. É um processo de acessibilidade. Exatamente. Pra gente mesmo. A gente vai criando e fazendo e refazendo. Exatamente. Não dá certo, a gente constrói de novo.
É isso aí. Isso que é lindo, isso que é lindo. E pra quem quer saber sobre nós, tecnologia, como é que a pessoa busca, como é que faz? A nossa maior referência hoje em dia de estudos a respeito das TAs é a professora Rita Bersch. Ela tem vários estudos, né? Tem livro, tem artigos, então procurando pela professora Bersch vai ter acesso. Nós temos alguns portais, o assistiva.org, por exemplo, que tem materiais, inclusive da professora Rita Bersch. Você coloca aqui. A gente deixa o link na depois. descrição, por favor. Isso, depois Obrigada. a gente coloca na descrição os sites que as pessoas podem usar como referência para pesquisa, né? E acompanhar isso, porque é realmente importante, né? Que massa. Se você falou que tem 11, quais mais que tem então, aí, eu cara? falei a 1, que é auxílio para vida diária. Tem a 2, que é a comunicação aumentativa e alternativa. Essa é mais dedicada às pessoas que não são verbais. Então, são aqueles desenhinhos que Aquelas a pessoa... plaquinhas. Pranchinha com plaquinha, plaquinha, que vão dizer... A pessoa vai escolher, eu tô triste, tô feliz, ou tô com fome. Então, a pessoa que não fala pode usar, né, essa TA. Nós temos os recursos de acessibilidade ao computador. Hoje em dia, esses recursos basicamente estão dentro do computador. A acessibilidade, o aumento da letra, tudo isso. Que você pode disponibilizar para nós depois, enquanto a gente está falando, você disponibiliza para nós uns arquivos. Enquanto a gente vai falando, mostrar algumas tecnologias, tem como você fazer isso? Eu acho que tem. Tem Porque pessoas. são muitas Algumas. coisas, mas a gente pode pegar algumas imagens dessas tecnologias para ir mostrando depois, né? Aí, o 4, essa categoria é uma categoria que ainda está muito longe da gente, que são sistemas de controle de ambiente. Aqui de automação. De automação. Então, por exemplo, a pessoa como você, que é cadeirante, que está no seu quarto e não consegue acessar a porta para abrir a porta para alguém entrar, você tendo um controle remoto, você automatizando isso, você consegue. Apaga a luz. Até já está ficando mais barato, né? A Alexa já tem como você colocar a luz, então acende a luz, apaga a luz. Que legal. Abre janela, fecha janela, cortina, isso já tem como automatizar, mas em alguns casos é muito caro. Muito caro. Algumas coisas ainda estão fora da nossa capacidade, né? Outra que nós já até comentamos, a categoria 5 é dos projetos arquitetônicos de acessibilidade. Pouca gente sabe, mas aqueles pisos chama piso podotátil, aqueles pisos plásticos que tem no centro da cidade, para orientar a pessoa cega. Às vezes a pessoa não se toca que aquele piso tem formatos diferentes. Quando ela chega no semáforo, na esquina, o piso muda. Porque a pessoa cega, ela vai sentir no pé. Aqui tem um obstáculo, eu tenho que parar. Semáforos também, né? Sonoros. Os semáforos sonoros. É verdade, né? olha que legal. Então, é uma coisa que a gente tem no centro da cidade, pouca gente para pensar. Às vezes a pessoa está andando no piso podotátil se divertindo e aquilo ali não é para ela. Né? Aquilo ali não é para ela. Aquilo ali é para a pessoa cega poder se orientar para onde ela está indo e o que tem na frente dela. Na hora que ela chega na frente da porta giratória de um banco, o piso muda para avisar para ela que tem um obstáculo, cuidado. Olha, eu não tinha pensado nisso, Então, essa parte, né, as barras de apoio dentro do banheiro, o vaso sanitário elevado para entrar a cadeira de rodas corretamente, o espaço das portas tem que ser mais largo. Com certeza. Né? Então, isso está dentro dessa categoria 5, que são os projetos arquitetônicos. Categoria 6 de órteses e próteses, existe uma diferença. As próteses, elas vão substituir um membro perdido e as órteses, elas vão ajudar, às vezes, no posicionamento de um membro que está ali, mas não funciona direito. Tem algum déficit de mobilidade. Então, se a mão não abre, você tem as órteses que ajudam a manter a mão mais aberta, ou fazer o movimento de pinça, alguma coisa assim. Né?
Categoria 7 de adequação postural, então são assentos, cadeiras que ajudam a pessoa a ficar, que não consegue, de repente, controlar o tronco, vai ajudar. Até ouvido assim. Então a gente já faz assim, né? Existem alguns encostos e assentos para elevar, por exemplo, a criança que vai sentar numa carteira junto com os colegas, para ela não ficar na cadeira, tem os assentos para adequação postural, né? A pessoa que tem nanismo, por exemplo, né? Pra ela poder... Exato, para ela ficar numa altura adequada, para usar mesas e cadeiras num espaço onde não tem adaptação. Categoria 8 são os auxílios de mobilidade, aí entra a cadeira de rodas, existe aquela, tipo um andador, mas que tem freio, tem rodinha que tem freio, por exemplo, para uma pessoa mais com problema de mobilidade, ela poder descer uma rampa e não desequilibrar, ela vai freando. Eu não posso com aquilo ali, porque se eu pegar aquilo ali, eu Não vou... dá certo. Não dá. Nós temos cadeiras de roda com uma roda adaptada para andar na areia, para não atolar na areia, para as pessoas com deficiência que querem visitar, conhecer o mar, né? Entrar na água. Então tem também. Que legal. Está dentro dessa categoria 8. A 9 são os auxílios para os cegos e pessoas com visão subnormal. E a gente já tem vários recursos dentro do celular, como nós vimos para a visão subnormal. Quais são? Alguns recursos antigos interessantes desse auxílio para cegos, que às vezes a gente não conhece, é o termômetro falante. No celular, né? Como é que... Não, é um termômetro para medir a temperatura mesmo. Você imagina que para a gente ver a temperatura num termômetro de mercúrio, quanto é difícil para a gente que tem a visão normal? Você imagina para uma pessoa que tem visão subnormal ou que é cega, ela não consegue. Então você põe o termômetro e ele fala qual é a temperatura. Que legal, cara! São coisas que no dia a dia, quem que descobre que existe isso? Eu não tinha visto nisso, cara. Que legal. Então a gente tem muitos recursos. Antigamente a gente tinha telefone falante, relógio falante. Essas coisas a gente não tem mais, porque eles foram... acabou que incluiu tudo dentro do celular. A Rê, falando sobre essas questões, me fez lembrar também o celular. Às vezes a gente está passando assim, mexendo na configuração, de repente desconfigura, aparece uma mulher falando, e você fala, meu Deus, o que é isso? Então, nós temos esse recurso no celular. Sim, tá aí dentro. E olha que interessante, para quem não sabe, todos os estabelecimentos eles precisam ter uma cartilha em Libras, não é isso? Assim como o negócio do Procon lá, né, que eles têm que ter, e até no avião. No avião, quando a gente tem que fazer, quando os comissários fazem a explicação de segurança, emergência, tudo mais, que a gente chama de speech, se um deficiente visual, ele pode, está na lei, e tem no avião, ele pode pedir essa cartilha para ele, um surdo-mudo, no caso, para ele acompanhar em Libras essa cartilha toda explicativa sobre as situações de emergência, sobre as máscaras de oxigênio, inclusive isso em treinamento dos comissários. Eu falo porque eu também já fui comissário e eu já passei por esse treinamento. Já foi comissário 10 anos. Nós podemos considerar, sim, a Libras é uma tecnologia assistiva. Com certeza. O Braille também, né? Porque é uma linguagem que foi criada para acompanhar essa necessidade das pessoas eu lembro, surdas. Não te cortando, mas eu lembro de uma cena onde eu embarquei uma deficiente visual. E ela veio tão bonita, toda maquiada, não aparentava que ela era deficiente visual. Ela senta normalmente nas primeiras fileiras e o despachante avisa se tem ou não uma certa especialidade, uma deficiência, enfim. Para atender ali. Para prestar um atendimento com ela. E aí, não é muito comum, né, você ter esse tipo para dar uma assistência a essas pessoas inclusivas, vamos dizer assim, talvez. E aí me fez
a voltar todo o treinamento de, puxa, que interessante, agora eu vou colocar em prática o que eu aprendi no treinamento. Então, eu fui lá tocar no ombro, porque não adianta também você falar para uma pessoa deficiente visual, Ela oh, não oh, sabe que é com ela. exatamente. E tem Toca gente no que faz ombro, isso, que grita, né? Como se fosse grita. fazer Hoje Exatamente. diferença, né? E explicar exatamente toda a máscara de oxigênio, olha, oi, com licença, se apresenta, pega a máscara, mostra para ela, olha, está vendo? Está sentindo, né? Até o vocabulário muda, né? Se a senhora elevar um pouco o seu braço, passando a mão aqui, logo aqui em cima da sua cabeça, você vai ver algumas chamadas. Essa aqui é de leitura, mas não vai falar da leitura, né? Mas vai falar assim da chamada de comissário, caso a senhora queira nos chamar. Cara, que legal. Você passa todo um treinamento assim rapidamente para ela. Eu achei aquilo tão bonito, porque você faz o treinamento, mas não está preparado para atender, porque é muito raro quando acontece. E aí veio aquilo, me veio toda à tona, me veio à tona toda essa situação de aprendizagem. Eu falei, puxa, agora eu vou exercer isso, né? Vamos lá, vamos explicar para ela. Foi tão gratificante que... Infelizmente, ainda são raros, né? Os acessos, as situações, mas acontece, e a questão da empatia, né? Nem todo profissional... pela tua disponibilidade, porque nem todo profissional tem essa disponibilidade sem empatia que você teve, Rafa. A questão da empatia, né, gente? Porque eu acho que tudo isso envolve você pensar no outro, né? Porque se eu não tivesse me colocado na situação dela, eu, como técnico de segurança, eu precisava preservar, né? Exato. Então, eu tinha que passar as instruções. E tem pessoas que naquela correria, deixa, passa reto. Fica ali, passa reto. E a gente precisa falar que, muitas vezes, os deficientes visuais que voam também, e se quiserem acompanhar com a cartilha em Libras, tem nos voos. Pode muito pedir. Bom. Ficou esclarecido. Porque é importante. Legal, tem uma Libras que é uma Libras tátil, né? Que não é só a Libras de movimento, de mãos, então tem a Libras tátil que ajuda, não é um braille, mas ajuda quem é cego também. Então, não é só a pessoa surda, né? É interessante isso. Demais. Vamos continuar aqui, senão a gente não acaba. Então, a categoria 10, auxílios para os surdos ou com déficit auditivo, né? Então, desde os aparelhos de audição que a gente conhece, que são os mais utilizados, que já têm mais acessibilidade, né? Mas também, por exemplo, os aplicativos de Libras que a gente tem para colocar dentro do celular, o HandTalk, por exemplo, você pode ou escrever o que você quer conversar com a pessoa surda. É só baixar na loja de aplicativos do celular. Já tem vários sites que incorporaram isso como forma de acessibilidade, mas no celular a gente vai na loja de aplicativos, ele funciona com um avatar. Então, ou você dita para ele o que você quer falar, ou você escreve e ele vai fazer os movimentos da Libras para a pessoa que está do seu lado poder saber o que você quer se comunicar. Então, hoje em dia, ninguém precisa ser formado em Libras para poder se comunicar com a pessoa surda, entendeu? E ninguém precisa ser autodidata, ter uma formação grande, igual a graduação que eu tenho, que você tem, para fazer a inclusão. A necessidade está no querer, né? O acesso, né? Conhecer, querer e fazer. Porque aí a gente já tem tanta coisa legal, né? Para isso que tem que servir educação, né? O letramento digital das pessoas está dentro desse contexto também. Né? Ela não falou aqui, mas ela já publicou um livro sobre letramento digital. É que a minha pesquisa foi para esses ares. Né? E é um livro maravilhoso, eu gosto demais sobre esse letramento digital. Onde a Rê fala que o letramento digital é para todos. Porque a tecnologia... Pelo que eu entendi, tá? Eu vou falar. O que eu entendi. A tecnologia veio, só que para as pessoas
mais novas como a gente, é fácil. Agora, para uma pessoa mais idosa, ou que não tem a capacidade de ter um estudo, o letramento digital veio para ajudar nisso, né, Rê? Exatamente. É aquilo que eu falei, não adianta ter a tecnologia e não saber usar a tecnologia. Aham. O letramento, ele é uma formação, ele é um preparo, é uma educação para a gente poder usar de maneira ética. Então, assim, não compartilhar fake news. Mas como é que a gente sabe que é fake news? A gente tem que saber procurar, tem que saber pesquisar, tem que saber avaliar, né? Criticar. Então, o letramento digital está dentro de todas essas vertentes aí. A tecnologia assistiva também. Ela tem que ser usada de forma ética. Né? Você não vai usar um aplicativo para enganar a pessoa surda, a pessoa cega. Você vai usar de forma ética e crítica. Então, isso daí é... O QR Code também é uma tecnologia, também, Está mais para uma tecnologia voltada para uma acessibilidade, mas não é específico para isso. Ele pode ser usado como tecnologia assistiva, de repente, para facilitar o acesso. Ao invés de você ter que digitar no seu celular aquele caminho, se você tiver um QR Code, lógico que você vai ser muito mais simples. Nesse momento, você está usando como TA. Ela tem a função de TA para facilitar, né? Então, depende do nosso ponto de vista, né? Eu uso bastante. Então, facilita para você, né? Já coloca ali e pode já. Exatamente. Exatamente. Então, ajuda muito. Podemos dizer que, em alguns casos, vai servir como TA também. Com certeza. Né? Última categoria, gente, estamos acabando. As adaptações em veículos. Essa categoria também ainda bastante inacessível para a gente. Porque você adaptar um carro para ele ter uma rampa para subir com a cadeira, para a pessoa poder dirigir, a pessoa com deficiência mesmo, ela poder dirigir um carro apenas com as mãos, por exemplo, você tem que colocar o câmbio no volante, o freio no volante, você tem que adaptar tudo isso. Eu vi um menino que não tem a mão e ele tem aquela adaptação que ele ajuda meio que com o braço, que vai e faz toda... Tem várias adaptações veiculares que dá para fazer, mas essas também, elas são bem fora da nossa situação. Porque assim, é muito caro. É muito caro. Eu já vi Uber adaptado, carros bem grandes, adaptados para os cadeirantes, que aí desce uma rampinha. Não sei se o custo é um pouco mais alto, diferente. Você tem o contato dele ou não? Eu não tinha, Fer, porque isso daí foi uma prima da família que ela era cadeirante. E ela, para andar, enfim... Claro, quem tem recursos vai comprar esse carro adaptado, manda fazer, demora um pouco, mas tem essa opção. Mas é né? muito caro. Mas Uber também, eu já vi Uber aqui. Não são todos os carros que têm possibilidade de você pedir para fazer adaptação, tem certeza. isso também. Então, existem os modelos de carro e as limitações de adaptação que você consegue fazer. Não são todos os carros. Mas você sabe como é difícil, né? Para você ter que carregar a sua cadeira dentro do carro, fazer esse transporte, essa mobilidade. Se você tivesse um carro adaptado com a rampa para subir com a cadeira e ficar lá confortável, seria muito melhor, né? A questão teria que ter um jeito de baixar um pouco para a gente chegar no mar, né? Estamos longe ainda. Então tem que muita luta. E alguns recursos ativos ainda para baixar Exatamente, como de controle de ambiente, que são importantes, né? Essas coisas ainda estão fora da realidade. É só elevador para colocar no carro é 10, 15 mil reais só para colocar aquela rampinha. A rampinha, Só para colocar a rampinha, é isso aí. São possibilidades, mas não são realidades para todos os públicos, né? Não é.
Então, a gente tem, ó, tudo isso de categoria, tudo isso que a gente pode trabalhar, estudar, avaliar, trazer para o cotidiano, tentar adaptar, né? O que a gente precisa de mais pesquisa nessa área, mais desenvolvimento de tecnologias de baixo custo ou gratuitas para distribuir. Precisamos de conscientização da sociedade que elas existem e que a gente tem que exigir isso. Né, que elas são importantes, porque não é só dentro da escola, é dentro de casa. Então, a família tem que ter conhecimento disso também, tem que ter esse preparo para poder lidar com essas TAs, né? É uma luta, é um caminho de luta em glória aí na nossa frente. Você vê como tem muito chão pela frente e graças a Deus a gente está caminhando. Eu volto a falar e não canso de falar, e o podcast está aqui para isso. Para ir desmistificando, para ir mostrando caminhos. A inclusão não é uma coisa inacabada, mas a gente mostra caminhos, porque cada um tem as suas dificuldades, as suas limitações, as suas prioridades, assim como qualquer ser humano que não tem nenhuma deficiência. Então, a gente não está aqui para falar uma coisa acabada, a gente está aqui para mostrar caminhos. E eu espero que você tenha gostado. Mas Mostrar. Não, só agradecer, né? Mostrar conhecimento, né? A Fer disse tudo. Mostrar o conhecimento para o público. Eu acho que esses canais das mídias faz com que, olha que maravilhoso, num bate-papo que nós fizemos hoje, descobrimos coisas que muitas vezes nós passamos e não sabemos que exatamente tinha esse nome. É botar os pingos nos is. Então, você que está ouvindo, ou você que está assistindo, tanto pelo YouTube ou ouvindo pelo podcast, olha a importância desse bate-papo, né? Da gente proporcionar conhecimento para essas pessoas, que muitas vezes, até na área da educação, né, o professor chegar e ter uma pauta sobre isso. Eu tenho certeza que alunos só vão se dar conta da tecnologia assistiva quando eles passam por isso, quando passam na pele. Né? Veja o meu caso, eu quebrei o pé. Então, olha quanta coisa eu tive que me adaptar. Né? Eu não tinha uma muleta, eu não tinha uma cadeira de rodas, eu tive que improvisar alguma coisa para o banho. Olha quantas coisas, os caminhos na questão arquitetônica, na engenharia, as propostas. Alguns apartamentos não são preparados para as pessoas inclusivas. De maneira nenhuma. Com certeza. Né? Então, olha que interessante a gente, numa tarde, bater um papo e falar um pouco sobre isso, que é natural, é importante e que às vezes possa repercutir tanto que muitas pessoas aí possam bolar alguma coisa para facilitar a vida. Até o espaguete da piscina, aquilo também é uso para fisioterapia, para piscina. Isso, perfeito. Não é? Olha quanta coisa. É só a gente despertar, porque nós temos aí, olhar para os lados, nós temos tudo de tecnologia assistiva, né? É só querer, porque a nossa mente é brilhante. O segredo está nas ideias, né? Exatamente. Tá aqui, ó. Obrigado. Eu que agradeço, Fer. Obrigada a todos pela atenção. Obrigado, domingo à pessoal. tarde, né? Domingo à tarde. Um domingo à tarde não custa nada a gente aprender um pouquinho mais também. Principalmente quando o papo é gostoso e descontraído dessa forma. É isso aí. Valeu, minha amiga. Obrigada. Grande beijo. Faça um Rafa. bolo se você aí, meu amigo. Obrigado por tudo. Espero que na próxima você esteja aqui. É isso aí, ó. Muito obrigado. E aí, aí encerra pra gente agora falando dos nossos patrocinadores, agradecendo a eles. Vou relembrar novamente aos patrocinadores, ao nosso, muito obrigado, né? O H-Dalf, Cocan, Espaço São Bento, Doutor Prajá, Interarte, Farmaera, Paroímpar, Lubrificantes Grossi, Well Informática, Clínicas Interviva, Igor Lorenzato, Assessoria Esportiva, Sorveteria Elite e Serve Festa 100%. Gente, muito obrigado. Por Gratidão. Nosso trabalho, obrigado por tudo. Um grande beijo. Dá aquela força no nosso canal lá no YouTube. Aperta o sininho, aperta se inscrever e dá aquela força lá. Tá bom? Porque a inclusão é a questão. Tá vendo aí? E a gente vai trazer mais coisas boas aqui.
e vamos em frente. Um beijo, fique com Deus. Até mais. Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.